Olá, muito boa tarde. Hoje é terça-feira e no Sem Censura de hoje nós vamos falar de saúde, de defesa do consumidor, de música e de teatro. Os nossos convidados são Roberta Dietz, que é a vocalista da banda Canto Cego. A banda está toda aqui. Essa banda é lá da Maré e foi a primeira selecionada para o palco Espaço Favela do Rock in Rio de 2019. Então, dia 4 de outubro, eles estão lá junto com Iron Maiden, os metaleiros todos, né? Muito bom. Explosivo. E agora eles estão fazendo um circo no Circo Voador também, né? Dia 19. Beleza. Estamos com Carlos Augusto de Azevedo, ele é presidente do Inmetro, e ele vai nos falar sobre os cuidados que os pais devem ter na hora de comprar o quê? Material escolar. Obrigado por ter vindo, você sempre vem nos ajudar aqui. Mas é um prazer. Estamos com o Sérgio Ferreira. O Sérgio é professor, pesquisador dos institutos de Biofísica e de Bioquímica Médica, né, especialmente da UFRJ, e ele vai nos explicar. Saiu um artigo muito bom no Globo sobre isso, tem saído muita matéria. Como é que o exercício físico contribui para a prevenção do Alzheimer? Trazendo ela aqui. A ideia é essa, né? Tentar divulgar aqui um pouco para o público e contar um pouco de como as nossas pesquisas podem ter um impacto na saúde. E parabéns. Obrigado. Estamos com Letícia Esnarra. A Letícia é atriz, vocês todos conhecem, ela está em cartaz agora aqui no CCBB com a peça Rio 2065. Eu vi, adorei, fui sexta-feira passada, não foi, Bruno? Saí daqui correndo, porque 7 da noite. 7 da noite no centro da cidade, tem que sair correndo. Menina, você acredita que estava vazio, que não tinha trânsito? Eu cheguei em 5 minutos lá. Incrível. Ô sorte. Ô sorte. E Bruno Barros, lindo de azul. Ó o jeans. Tudo bom, velho? Tá tudo Você bem. também tá linda. Gostou elegante. dessa? Você gostou, né? Eu dessa gostei. blusa? Preto e amarelo combina. É bacana bom. mesmo. Boa tarde, gente. Boa tarde. Tá todo mundo Boa bem. tarde a Boa você tarde. que está em casa. Chegou a hora de participar do Sem Censura. Então vai lá na sua rede social, manda uma mensagem pra gente usando a hashtag Sem Censura. A gente está no Twitter, @scensura. Tem o Instagram também, @Sem Censura TV. Tem o Facebook Sem Censura TV também. Mas se você não tem a rede social, mas tem o WhatsApp, anota aí o número, é 021 99903 5329. Mandou sua mensagem, todas as suas dúvidas, comentários. Hoje é o Dia Mundial do Consumidor, não, eu falei isso porque eu estou do seu lado. Hoje é o Dia Mundial do Compositor, Vera Barroso. Que legal, que legal. Então, Roberta. Se você que está em casa tem uma música favorita, conta aí pra gente, tá valendo tudo. Maravilha. Então, ótimo. Vamos começar com música. Vamos começar Você é do dia do com compositor, Roberta. Você vai ter que começar. O palco aqui não é tão assim, badalado, que nem o do Rock in Rio, mas vale. O que vai ser? Com certeza. Olha só, a gente está com o Rodrigo, com o Magrão e com a Ruth, que são da banda Presenteiros aqui. O que vai ser? Sublime. É do Valente também. É do Valente. Muito bem. Valente é o primeiro CD deles. Viver é acreditar em todos esses encontros mágicos, olhos atentos para capturar a joia rara dos dias trágicos, crescer é experimentar os pratos cheios da realidade, sem medo de se aventurar nos labirintos dessa cidade. O céu clareia pra nós quando seguimos sem ter pretensão. Veja como pode brilhar. Somos iguais através da emoção. Eu vou achar o meu som perto do teu sonho. Eu vou achar o meu dom perto do teu tamanho. Eu vou achar o meu som perto do teu sonho. Eu vou achar o meu dom perto do teu tamanho.
A queda livre em velocidade. A vida é se arriscar. Toda escolha tem sua espera. Não deixe o jogo te ganhar. Está nascendo uma nova era. São luzes ao seu redor que iluminam outra direção. Intenso é o despertar pelos olhares da inspiração. Eu vou achar o meu som perto do teu sonho. Eu vou achar o meu dom perto do teu caminho. Dava mais 5 minutos. Vocês interromperam antes. Eu acho que você achou seu dom, hein? Eu acho também. Perto de vocês. Nossa, mas muito lindo. É muito bacana ter uma banda com uma baterista mulher e uma vocalista mulher. Eu não sei não, vocês podem não achar, mas a gente gosta muito disso. Eu acho. A gente gosta muito disso. E depois as tuas letras, né, Roberto? Elas são muito boas. O problema é que rock a gente não consegue ouvir direito a letra. Eu sugeriria que você pusesse as letras assim com letreiro pra gente poder... É verdade, porque ela tem essa coisa de poeta, não é? E que era bom valorizar as tuas letras. É, pois é. A gente sempre sofre um pouco com isso, porque todo mundo fica falando, não consegui ouvir direito. Direito. É. Você ouve, saca o que é, É. mas você quer ouvir toda a letra. É bom que desperta uma curiosidade, as pessoas vão procurar e vão aprender a letra. Vão comprar o disco. Vão comprar o disco para ter o encarte. Agora, música também você que faz. A gente faz bem em coletivo, assim, as músicas. Tem algumas que é ali, sozinho, em casa com o violão. Mas é mais comum a gente chegar no estúdio junto, começar a improvisar. E às vezes até a letra sai, assim, no Juntos, estúdio né? e tal. Esse Valente, esse primeiro CD de vocês, é de quando? O Valente a gente lançou em 2016. Tá. E Vocês estão pensando em fazer um outro CD agora? esse ano, se Deus quiser, vai estar saindo aí até setembro. E esse convite para o Rock in Rio, como é que foi? Então, a gente fez um evento no ano passado, mais ou menos em abril do ano passado, uma feira de música, que era o Rio to See, que foi aqui no Rio. E desse evento, que era um evento voltado para o mercado da música, tinham pessoas do mercado da música de olho nos artistas que estariam lá, né? E aí a gente deu bastante sorte de ter sido selecionado e do Zé Ricardo, que foi um dos curadores do evento, ser curador do Rock in Rio e estar fazendo esse palco. E aí ele viu a gente lá e assim que rolou o Espaço Favela, que é esse novo palco do Rock in Rio, ele já chamou a gente de cara, assim. Ele disse que foi a primeira Imagem que ele teve. é. Essa coisa da banda ter saído da maré, como é que é um pouco a história dela? Vocês já fizeram, eu sei, vocês já ganharam um prêmio de música. Desde que vocês começaram, vocês foram muito bem avaliados sempre. Vocês fizeram Montreux, quer dizer, tem uma série de... Vocês têm uma carreira bacana, né? Sim. Mas como é que surgiu esse trabalho de vocês? Vocês são os 4 da maré? Não. Não. Hoje a Ruth mora lá, é de lá. O Magrão, ele frequentou muito uma época. O Rodrigo, ele cresceu no Alemão e tal, mas ele veio na banda 2 anos depois, mais ou menos, do início. Tá. E eu também caí meio que de paraquedas ali na maré, assim. Os 2 primeiros anos de banda, a gente ensaiava lá. Eu acho que eu consegui entrar em contato com eles por algum amigo em comum que estava perguntando, estão querendo uma vocalista, uma banda lá na Maré. Que não é de funk. E não é de roda de samba. Não. Aí eu falei, tudo bem, vamos. A gente marcou, se encontrou e depois começaram os ensaios, que eram na casa do Diogo, nosso antigo guitarrista, que era lá na Maré. E Roberta, aí, você já tinha ido à comunidade antes? eu já tinha ido a algumas comunidades, mas de uma forma muito turística, sabe? Cantagalo, Tavares Basto também. Mas, assim, de frequentar... Foi só com a banda. Foi com a banda. E para mim, ali, a minha visão se abriu muito, assim. E, assim, em nenhum momento também me senti
agredida ou com medo de estar ali, assim. Foi uma coisa muito espontânea. Pegava o ônibus, saltava na Avenida Brasil, aí eles me esperavam lá, a gente ia andando até a casa do Diogo. E comecei a ver aquele universo inteiro, assim, e fiquei muito, acho que até de certa forma apaixonada, assim, por aquela realidade. E essa paixão toda. deve ter se refletido nos seus clipes, então, né? Porque Sim, os sim. clipes, todos eles têm Tem a Maré, a Favela, tem Rio das Pedras, tem umas coisas, né? a gente usa bastante dessas imagens, que é de onde vem a nossa inspiração para compor, para fazer tudo, assim. O rock, ele tem também essa pegada mais agressiva, assim, que você pode usar ao seu favor, né? Para dizer essas mensagens que são tão fortes, mas também tão importantes, né? Agora, desculpa, Fala. porque eu me surpreendi, primeiro, de você cantar sorrindo, né? Geralmente rock não é tanto assim, né? E a letra é muito otimista, né? Essa Também é bem surpreendente. otimista. Muito Tem bom. outras menos. Tem outras mais agressivas, mas essa é uma música até bastante especial. Fiz pensando muito nos meus pais e como que as pessoas à nossa volta nos inspiram, assim, e nos motivam a crescer, né, a encontrar os nossos próprios dons. Eu não sei não, os mas eu nossos gosto próprios- muito de rock brasileiro, sobretudo quando ele fica romântico, e vocês têm um lado romântico, né? E outra coisa que eu estava querendo saber, mas é uma curiosidade pessoal, não sei nem se vale muito a pena, que parece que você mudou muito depois que você foi à Índia. Eu adorei essa história. Saiu da Maré, foi à Índia e voltou totalmente mudada. Não, foram... É verdade mesmo? São percursos, assim, a gente fez o Festival de Montreux e aí acho que foi no mesmo... Não, foi no mesmo ano, eu fui para a Índia antes e aí Montreux é na Suíça, né? E são dois países, dois mundos completamente diferentes, né? No mesmo ano, com experiências, eu fui de uma forma pessoal, mas a banda estava muito na ativa, então eu fui com uma ideia também de compor, de escrever bastante lá. E realmente não tem como você ir à Índia e não voltar outra pessoa. O que te chamou a atenção na Índia? Assim, todos os contrastes sociais que a gente vê aqui, que a gente acha absurdo, você multiplica por 10 lá. Ou por mais, dependendo da sua experiência, assim. Lá, tudo que a gente tem aqui, que a gente acha impossível de resolver, você vê lá de uma forma muito maior. E aí você pensa, não, tipo, o meu país ainda tem muita solução. Aqui, talvez não. Aqui Mas parece é fim do muito um mundo. país irmão nosso, você não acha? Com esse nível, por mais estranho que seja, o nível de desigualdade problemática tem umas coisas muito parecidas com a gente. Mas eles têm uma cultura, uma religiosidade, assim, que a gente não tem, né? É coisa das castas também, né? Dos intocáveis, Aí que é começa a muito ficar um dificulta, pouquinho diferente. né, Apesar a de que a gente mobilidade trata... social. Aqui também tem, né? Um pouco, né? Tem sim. Tem seus paralelos, mas... Me diz uma coisa, esse teu show no Circo Voador agora dia 19, conta aí como é que vai ser. Então, dia 19, a gente está abrindo o show do Cordel do Fogo Encantado. É sábado agora, né? Que é sábado agora, no Circo Voador. Caramba, Cordel do Fogo Encantado. Cordel do Fogo Encantado, No que é Circo um... Lirinha. É, Vai pegar Lirinha logo você, toda poeta. Pois é. Caramba, que maravilha. É uma banda que a gente se inspira muito, sempre teve uma relação assim de Tudo a admiração. ver. E logo que eles voltaram à ativa, a gente saiu correndo atrás. Não, a gente precisa tocar com eles e tal. E a gente tocou ano passado, no final do ano, e agora tá tocando de novo com eles. Esse Que horas vai... Desculpe. Não, desculpa. Eu ia falar que esse é o ano de vocês. Circo Voador e Rock in Rio. Os dois maiores palcos, assim, que tem, pelo menos no Rio de Janeiro. Vocês estão com uma sorte e com uma luz para esse ano de 2019 danada. Esse 2019 tá bem surpreendente, assim, em muitos sentidos. 4 de outubro, no Rock in Rio, já está tudo marcado, viu, Letícia? Não tem jeito. O Rock in Rio já está tudo marcado, eu acho até o que a gente vai fazer no dia seguinte. Qual é? O que a gente vai ouvir, né? Sim, sim. Que horas você falou no Circo Voador? Os portões lá abrem às 22. A gente deve tocar às 11 e pouquinho. Maravilha, parabéns. Obrigada. No final, vocês tocam mais um pouquinho. Sim, tocamos. Vamos fazer um intervalo rapidinho? A gente volta, já. Então, Bruno Bastos, estamos ao vivo e de volta. E com internet, Vera Barroso. Yes.
e em Natal também. Tem carioca morando em Natal que assiste Sem Censura há 40 anos. Esse foi o Roberto. Valeu, Roberto. Você sabe que eu ontem saí daqui, peguei um ônibus, encontrei uma telespectadora, me disse, acabei de ver você. Eu digo, caramba, é a Vânia. Ela diz que quando ela tem tempo, ela assiste. Olha aí, Vânia, tá assistindo a gente? Manda uma mensagem aí no WhatsApp. A Lúcia, eu falei do dia do compositor, a Lúcia Amaral mandou uma mensagem aqui pra gente. Ela disse que a música favorita dela é Majestade o Sabiá, que é Jair Rodrigues, né? Que lindo, que bonitinho né? isso. Eternizada na voz de Roberta Miranda. Muito. Tem gente querendo saber da Roberta de onde é que vem tanta inspiração. A poesia é uma coisa muito doida, assim. Em algum momento da minha vida eu caí num poço e aí encontrei a poesia. E aí a poesia é uma coisa que flui. Você começa a escrever e começa a ver as coisas e sentir. É muito difícil dizer de onde vem. Acho que tudo é muito poético, assim. Viver, estar vivo, as células, o corpo, tudo é inspiração. Você, desde pequena, sempre teve essa veia artística, vontade de falar, de angústias, de pôr suas angústias no mundo? Sim, sim. Sempre tive um pezinho ali. Eu cheguei a fazer uma faculdade de exatas. Qual? Porque eu sempre tive muita facilidade com exatas. Mas chega uma hora que te puxa, assim, de um jeito que você não consegue. Não, tem que... Qual foi a faculdade que você fez? Eu fiz... Estatística. Não, eu fiz astronomia. Astronomia. Perdemos uma astrônoma. Mas é poético também. Muito poético. Tem uma né? poesia Muito também. poético. Que maravilha. É engraçado, né? A música tem muito a ver com as exatas. É uma coisa muito esquisita. Todos os músicos, eles têm talento para desenho e tal. Assim como muitos matemáticos vão parar na filosofia, né? Muitos. As coisas têm uma em comum. Do mesmo jeito que a Roberta gostava de música, o Sérgio já queria ser pesquisador da área médica em bioquímica, Sérgio? Pequeno? Assim, desde pequeno eu tinha essa história de queria ser cientista. Sempre que eu via um filme, assim, eu me interessava muito pela ciência, por aqueles personagens de laboratório, com aqueles líquidos coloridos, borbulhando, fumacinhas. Aquilo despertava um imaginário, assim, Você tinha enorme. aquele laboratório infantil? Tive vários daqueles, fiz várias experiências escondidas, no banheiro de casa, explodindo coisas, botando fogo em coisas. O normal, né, para quem gosta de ciência. Mas é claro que depois eu fui, assim, tomando um certo rumo. Eu não sabia o que era, mas depois me interessei pela área mais médica, mais da saúde, digamos. Da sua família, do ramo, não? Não. Meu pai trabalhou muitos anos na área de ciência e tecnologia, mas no governo federal, mas não era cientista, ele era um gestor na área de ciência e tecnologia. E por conta disso, até ele conhecia muitos cientistas, tinha muitos amigos cientistas, e eu conhecia também, amigos do meu pai, e claro que isso teve uma influência grande sobre mim, mas não diria que foi a única coisa. Tá. Bacana. A gente viu muito animado esse artigo que saiu em algumas revistas a respeito dessa pesquisa que vocês na UFRJ estão fazendo em relação ao Alzheimer. Eu queria que você contasse um pouco. Então, o nosso grupo de pesquisa na UFRJ, ele já há 20 anos vem trabalhando com a doença de Alzheimer e estudando vários mecanismos, como a gente descreve, que são o que acontece exatamente no cérebro de um paciente Alzheimer que leva à perda de memória, à perda da capacidade de aprendizado, as alterações que não são só de memória, porque eu acho que você sabe que o Alzheimer ele se acompanha de outros sintomas também. Por exemplo, a depressão, a apatia são muito frequentes nos pacientes Alzheimer e a gente sabe muito pouco ainda de por que isso acontece. Então, há muito tempo a gente já vem estudando isso. E nos últimos 10 anos, e principalmente isso assim, inspiração e guiado pela Fernanda De Felice, que divide o laboratório comigo lá na UFRJ, no nosso grupo a gente começou a estudar essa inter-relação entre o metabolismo do corpo, o que acontece no nosso metabolismo do corpo e de que maneira isso afeta o cérebro. Tá. Então, nós descobrimos, por exemplo, a conexão entre o Alzheimer e o diabetes, que é uma coisa que se conhece na literatura médica. Sabe-se que pacientes diabéticos têm muito mais chance de desenvolver Alzheimer. Pacientes Alzheimer têm mais frequentemente diabetes, mas não se sabia muito bem por quê. E nós fomos um dos primeiros grupos assim, no mundo que começou a estudar isso a fundo, tentar entender por quê. Então, já é um interesse que vem de muitos anos, de mais de 10 anos, essa questão do metabolismo. E aí, naturalmente, a gente foi um pouco para a questão do exercício. Esse hormônio que nós estudamos, que se chama irisina,
Tem nada a ver com insulina, tem? Não. Então, a insulina é um hormônio também, Por exemplo, você falou de produzido diabetes, pelo pâncreas e que regula o metabolismo de açúcar. Isso. A irisina foi descoberta em 2012, foi descoberta agora. A insulina já tem décadas que se conhece, é muito bem conhecida. A irisina foi descoberta apenas 6 anos atrás, 7 anos atrás, por um grupo de Harvard. E não é um grupo de Alzheimer, é um grupo de diabetes. Justamente porque eles estavam estudando hormônios que, da mesma forma como a insulina, regulam o metabolismo do corpo com interesse no diabetes, na obesidade. A irisina é fabricada onde? Então, o que esse grupo de Harvard descreveu no primeiro artigo deles era que ela era produzida pelo músculo em atividade física, liberada, quando o músculo faz atividade física, o músculo produz e libera na circulação. E eles começaram a estudar que efeito esse hormônio tinha no tecido adiposo, na gordura. E viram que era muito benéfica, que podia ser um fator importante aí no controle do diabetes. Então, nos deu, principalmente deu a Fernanda, esse estalo de quando ela estava na plateia, quando esse pesquisador de diabetes apresentou esse trabalho pela primeira vez, ela então pensou, bom, vamos começar a estudar isso no cérebro, dado o nosso interesse todo pela questão do diabetes no cérebro, enfim. E então nós começamos a estudar isso em 2012, demorou um bocado de tempo para o trabalho ser completado. E o que a gente descobriu, então, é que além de ser produzida no músculo, ela também é produzida no cérebro. Então, e os níveis dela estão muito reduzidos nos pacientes Alzheimer. Então, isso foi a primeira dica de que podia ter algo a ver com a doença de Alzheimer. Se você olha, estuda o cérebro, ou o chamado líquor, que é o líquido cefalorraquidiano, que banha o nosso cérebro, né? Isso tudo mais em pacientes mortos, em pacientes. Né? Não, pacientes vivos. Você consegue ver isso? No líquor, sim. Você faz a chamada punção, né, lombar, você retira, como se você fosse tomar uma anestesia peridural, por exemplo, só que em vez de injetar uma anestesia, você retira um pouquinho do líquor. E você consegue ter uma ideia do que está se passando no teu cérebro por ali. É uma porta de entrada para o cérebro. Então, tanto no cérebro de pacientes que haviam falecido já, quanto em indivíduos que estão vivos ainda, e que nós estudamos em colaboração com o Instituto de Pesquisa aqui no Rio, que se chama IDOR, o Instituto da Rede DOR, Instituto de Pesquisa Básica. Nós, então, estudamos esses pacientes e nós vimos que os níveis desse hormônio no cérebro estão muito baixos, no Alzheimer. E foi daí que começou, então, o nosso interesse em tentar ver, bom, então, se eles estão baixos, será que eles têm a ver com a memória? Vimos que em animais de laboratório, que a gente trabalha em camundongos, que nós trabalhamos no laboratório, que são um modelo da doença de Alzheimer, a gente conseguiu demonstrar que esse hormônio é essencial para a memória. E, portanto, se ele está baixo no paciente Alzheimer, pode ser que isso explicasse por que a perda de memória está acontecendo. Um hormônio que é liberado durante um exercício físico, ele faz bem para a memória. É isso. Ele é importante para a memória. Porque a memória é um processo muito complicado, né? Envolve um monte de reações químicas no cérebro. Não é assim, você olhou e aquilo fica fotografado. É uma espécie de fotografia no cérebro, mas que requer um monte de reações químicas para que aconteçam. Elaborações para que aconteçam. E esse hormônio tem um papel nessa... De qualquer maneira, vocês não conseguiram estudar isso com pacientes humanos? Então, o estudo assim, em que nós manipulamos os níveis desse hormônio, seja para baixo ou para cima, e vimos que isso afeta a memória, e vimos que é capaz de resgatar as memórias nos camundongos que têm o análogo da doença de Alzheimer, isso foi feito com camundongos. Agora, a gente precisa ver se isso realmente vai acontecer em seres humanos. Não, eu topo. Já está se candidatando. Não, direto, gente, imagina. Então, você pode já fazer o seu experimento fazendo atividade física. Porque a gente, no laboratório, fez duas coisas com os nossos animaizinhos lá, com os camundongos que têm Alzheimer. Nós tratamos os camundongos com irisina sintética, com hormônio sintético, da mesma forma como o paciente diabético toma insulina, ou a mulher, após a menopausa, toma estrógeno. Nós fizemos isso, uma terapia de reposição hormonal no camundongo. Mas isso vocês ainda não fizeram? Fizemos. Né? E em seres humanos? Não, em seres humanos. Vocês não podem fazer ainda? Então, nós gostaríamos Porque essa irisina muito... não parece ser um hormônio nem nocivo, ou seja, não vai acontecer nada, a gente não sabe, né? Então, o fato é assim, né? Como ela é produzida pelo próprio organismo, é claro que as chances de ter um efeito colateral adverso são menores. Mas você sabe que você não vai tomar insulina se você não precisar tomar insulina, porque você vai complicar o seu metabolismo periférico. Ou você não vai tomar estrogênio se você não precisar de estrogênio. Então, o que a gente precisa ter certeza é de que, como os níveis estão mais baixos nos pacientes Alzheimer, de irisina, se a gente repuser a irisina, será que tem algum efeito metabólico
Porque, afinal, ela age no tecido adiposo, na gordura, ela age, sabe-se hoje de outros grupos que ela age nos pulmões, que ela age nos ossos, então ela não age apenas no cérebro. A insulina está mais bem estudada do que a irisina. Claro, porque a insulina já tem décadas aí de pesquisa nisso. Ontem a gente teve uma paciente diabética aqui, ela explicou, ela dosa a insulina que ela precisa. É isso mesmo. Agora precisa de menos e recebe menos. Vocês com a irisina ainda não está nesse nível de sofisticação. Eu acredito que o nosso estudo, como ele abre uma perspectiva muito importante aí de que isso possa vir a ser uma terapia futura, possa vir. Então, veja que eu estou sendo cauteloso, porque a gente não sabe, né? Mas que isso possa vir a ser uma terapia. Então, eu acho que outros grupos vão se interessar em estudar como que isso varia realmente ao longo do dia, ao longo do ano, como é que isso... Você que está muito acostumado com literatura médica, com pesquisa, existe uma relação realmente entre o Alzheimer e o exercício físico? Isso já há vários estudos que têm mostrado, não são todos, alguns estudos mostram benefício de memória para o Alzheimer e coisas assim, outros estudos não encontraram benefício, então ainda há uma certa controvérsia. Mas o nosso estudo, eu acho que vem justamente a dar apoio para isso, para a ideia de que a atividade física, assim como alimentação saudável, a higiene do sono, hábitos de alimentação adequados... O que está interessante nessa história que você está contando é que a gente, quando teve um médico de cirurgia bariátrica aqui, ele falou sobre o vínculo que está se estudando entre a diabetes e o intestino. Ou seja, pode ser que a diabetes seja uma doença originária do intestino... das bactérias que estão no intestino. Da microbiota. Da microbiota. Né? Então, no caso, o Alzheimer também estaria nesse... Essa é uma área fascinante, porque tem muito estudo atualmente em Alzheimer estudando o impacto da microbiota. Quer dizer, de que maneira... de metabolismo. De que maneira as bactérias que estão no nosso intestino, no nosso sistema digestório, afetam... inclusive o cérebro. Exatamente. Né? Parece que o intestino é um grande produtor de neurônios, quer dizer, não é produtor, é uma localização, tem Então, existe neurônio, um sistema nervoso que enerva o intestino, né? Isso sim, mas os neurônios que estão ali não vão para o cérebro, naturalmente. Não. Mas as substâncias que são liberadas pelo intestino, as substâncias liberadas ali, seja pelas bactérias, seja pelas células do intestino em resposta às bactérias, essa conversa libera substâncias que caem na circulação. E várias delas são capazes de chegar ao cérebro e podem afetar o cérebro. Isso é uma área super quente na pesquisa hoje em dia. Quer dizer, qual é o seu próximo passo no seu laboratório? Então, aqui na UFRJ... A Fernanda De Felice, ela é médica, bioquímica? Ela é bióloga também, de formação ela é bióloga, mas também é neurocientista como eu, da UFRJ. E o nosso passo imediato no laboratório é estudar os mecanismos, como que a irisina atua no cérebro e melhora a memória. Nós sabemos que ela tem um efeito bom, mas como? Porque se a gente conseguir entender como, se a irisina, por acaso, no futuro a gente descobrir que ela não pode ser usada, talvez a gente consiga desenvolver um remédio que tenha as ações benéficas da irisina e não tenha os eventuais efeitos colaterais. Vocês ficam tentados a provar essas coisas? Olha, tentado a me injetar com a irisina, eu certamente não fico. Não, porque você não tem problema nenhum ainda, né? Mas fazer o meu exercício físico, certamente eu retomei com maior ímpeto. Depois que a gente começou esse estudo, eu voltei para a academia, faço minha ginástica toda semana, tranquilo ali, certo de que isso vai preservar a minha vida. Com mais fé do que antes. Com certeza. Maravilha, Sérgio, muito obrigada. Você sabe, Letícia, eu estava vendo hoje de manhã, eu sabia que o Sérgio vinha aqui, eu estava muito interessada nessa pauta, porque eu acho o máximo tudo que está ligado com Alzheimer. Aí, hoje saiu uma matéria enorme na primeira página do segundo caderno do Globo, com eles, com os desequilibrados lá. E aí eu estava olhando quem é quem na peça, como eu assisti, quem é quem, aí não estava reconhecendo todo mundo. E aí eu disse, caramba, eu estou realmente com um problema seríssimo de Alzheimer. Então sai daqui. Eu vou contar por quê. Muito pior do que vocês estão imaginando. Porque eu estou confundindo. Tem um cara aqui que eu estou achando que eu vi num outro lugar. E ele está aqui nesse grupo e eu me lembro de ter visto ele no Perfume de Mulher. Eu estou muito preocupada comigo. Fiquei muito Alzheimer. E aí eu li a matéria, graças a Deus. Realmente, eu vi certinho. O Saulo está no Perfume de Mulher, não está nos Desequilibrados, pelo amor de Deus. Entendeu? Você e eu tá lá ótima. morrendo de medo. Estou ótima. Mas pode fazer exercício de qualquer maneira. Vou fazer, mas pelo menos que aliviado. Irisina tá boa. Enfim, vocês estão fazendo 20 anos de trabalho, parabéns. Obrigada.
É árduo, né? 20 anos na companhia Letícia, de teatro. Pelo que eu vi, vocês se divertem, vocês fazem muito exercício físico. Quanto a isso, realmente acho que estaremos com a memória ótima. Aliás, isso é uma coisa que eu sempre fico pensando. O que acontece no nosso cérebro quando a gente tem um branco? Porque quando a gente consegue retomar o texto, você está falando o texto, você está presente ali, seguindo com a cena, mas ao mesmo tempo você está pensando a parte que você esqueceu, se a informação que faltou dar vai fazer falta lá na frente, como é que você retoma ela no texto, com aquela frase ainda fazendo sentido. Eu fico imaginando que o nosso cérebro, as sinapses, devem ser tipo fogos de Copacabana, né? Um curto-circuito. Três cabeças pensantes dentro. Porque você está no tempo presente, você está recuperando lá atrás e você está projetando lá na frente, como é que você vai resolver? E o Alzheimer é uma doença que ataca as sinapses, exatamente. O termo que você usou é exatamente isso, a comunicação entre os neurônios. Então, você não é difícil entender por que tudo para de funcionar no Alzheimer. Começa até pela memória, mas tem outras coisas que vão parando também com o tempo, por causa das sinapses que param de funcionar. Será que a gente vai ter menos tendência a ter? Não sei, mas do jeito que você faz, faz um pouco aquela voz. Da replicante, que eu faço uma robô. Aí tem uma hora que eu tô querendo fugir, não quero mais aquela vida, e tem minha dupla na polícia, que é o detetive Machado. E eu falo, vamos fugir pro Uruguai. Mas tem peruca, tem muita coisa, tá? Aí ele pro Uruguai, porque lá é liberado. Lá o relacionamento entre seres humanos e replicantes não dá cadeia. É pena de morte. Mas de que adianta viver se não se puder amar? Que violência é essa que vocês, homens, inventaram para viver? Uma delícia. Muito bom. A gente dá essa brincada com esse tom também, né? De filme no ar, essa coisa meio de cinema B, né? Também. Tem muito de Rei da Vela, não tem? Tem muito de Rei da Vela. Outro dia alguém falou que parece também um pouco com Asdrúbal, porque tem uma irreverência também, né? Tem muito de história em quadrinho. Tem Tarantino, tem filme de Kung Fu de Sessão da Tarde. É uma grande misturada, né? Mas tem também muita política, né? Tem muitas questões também. Não, você ria o tempo inteiro, mas levando tapa na cara. É tipo assim... Tá! E aí vai, né? O humor é um instrumento muito poderoso, né? Porque através do humor você pode falar o que você quiser, porque você também não está falando sério. E, ao mesmo tempo, eu acho que abre a escuta, né? O espectador gosta, você quer ouvir. E aí você se dispõe. A comunicação é muito rápida, né? Através do humor. Então, eu acho que é um instrumento político muito poderoso de contestação, de reflexão, né, de troca. A gente tem um VT. Vamos ver se pelo VT a gente consegue imaginar um pouquinho melhor. Vamos lá, Valdeci. Com o cais da cidade maravilhosa, eu agora celebro a commodity que se tornou o grande produto de exportação da nossa cidade. Nosso parque temático Rio Fun World. Esse filme é sobre o que, Luiz? Não sei, eu acho que é sobre essas pessoas presas nesse barco, à deriva, refletindo sobre as suas vidas e sobre como chegaram até ali. Sensacional. É uma replicante atormentada, né? Ela está com uma crise existencial, ela acha que ela é humana. Ela quer ser humana e aí quer fugir com ele. Mas aquela outra primeira cena... Ela é fofa, ela é coitada. Ele é um amor. E violenta, né, também, porque é um robô, né? Não, mas, gente, da polícia. todo mundo sai matando, mas isso não tem importância. Não é de verdade. Não é de verdade. Aquela primeira cena é o Guilherme Piva, que faz o prefeito, Doni DeLorean, que está querendo fazer um shopping ecumênico. Primeiro shopping ecumênico da América Latina, porque está tendo muito conflito religioso. Aí ali teria um representante de cada religião, né? Tinha a monja lá, eu estava de rabino. Enfim, e aí tem toda uma disputa do carnaval, quem ganhar o carnaval ganha as eleições. O Rio de Janeiro foi privatizado, né, em 2065, na nossa distopia. Como é que é? A França comprou Niterói, transformou Niterói em Cannes, está um sucesso. Os portugueses compraram o bairro de São Cristóvão, os holandeses compraram Macaé.
E o Rio de Janeiro não tem mais indústria, não tem mais agricultura, não tem mais nada, virou um parque temático. Mas É não só tem para o mesmo, entretenimento. Já não tem mesmo, É, então. virou o Rio Fun World. E aí vai, eles não param um só minuto. Quanto tempo dura o espetáculo? É, 1h50, quase 2 É. horas. E quantos atores? Quantos personagens são? Eu acho que são 30. Eu troco de roupa 11 vezes. Tem hora que você tá lá e fala, meu Deus, que vida é essa, gente? E sai de cena, agora já tá mais tranquilo. Mas assim, primeira semana a gente saía na coxinha ainda vendo, peraí, agora eu tenho que botar o que aonde? Porque o pesadelo desse trabalho é você estar lá vestida de portuguesa para entrar na cena e você vê, não, agora era robô. Imagina, aí lascou-se, né? É ao vivo, é precário nesse sentido, né? Não tem o São que fazer. 7 atores? São 7 atores, somos 5. Na companhia somos 6 integrantes. O Saulo Rodrigues não está fazendo essa peça. Então somos 4 atores, né? Eu, Ângela Câmara, Cristina Flores e José Carini. O Ivan Sugarrara é o diretor. E aí a gente tem 3 atores convidados, que são Guilherme Piva, Jorge Maia e Alcemar Vieira. Que tá ótimo. E Estão todos ótimos. Todos ótimos, Estão né? todos ótimos. E o Jorginho ainda canta um samba maravilhoso pra gente, né? Que ele canta pra caramba. O Maia, né? É. Maravilhoso. Ele tá maravilhoso. Tá Gente, maravilhoso. cada um melhor do que o outro. Na verdade, vocês estão É maravilhosos. um elencaço, né? Tá. E esse texto do fazem, Pedro Brice... eles fazem o diabo. Eles pintam em cena, saem de cena, entram, fazem até número de plateia. Vocês realmente, vocês abusam. Você que vai, né? Inclusive, tava o pobre Fazendo do uma Ricardo Brasman no dia que eu fui. Ah, é? Foi. Gente, mas Faço ele, uma e a- jornalista paulista. e a gente ri o tempo inteirinho, mas isso assim, levando pancada, né? Levando pancada, porque não é brinquedo aquilo. E ri, É faz politizado pensar, pra né? caramba, É. o que é bom, porque é bom falar de política rindo. E não é como a gente está no futuro, né? Não tem uma questão partidária, né? É uma delícia. Isso é muito bom. Não é uma questão partidária. Eu acho que essa questão política, ela entra ali mais filosoficamente, né? Como um olhar para o mundo, um olhar sobre o lugar da violência. Sistemas clássicos da política, né? Não é uma coisa... Não é partidário. Não, tá bom. E os personagens são muito bons, É. entendeu? E os atores estão muito bem nos personagens, quer dizer, tanto a portuguesa quanto a índia da Cristina, né? Cristina, estão deliciosos. O Apocalipse lá, o Maia tá muito bom em tudo que ele faz, quer dizer, tá todo mundo o tempo todo muito bem. É isso. Você realmente é a heroína, a mais linda, É entendeu? porque eu fui bailarina e eu uso isso na peça também, né? Entendeu? Mas a gente teve esse privilégio de ter um autor escrevendo pra gente, né? Isso é fantástico. O Pedro realmente Ele acertou, escreveu porque pra ele, gente. junto com vocês, ele fez ou não? Então, ele teve essa ideia de fazer esse futuro. Uhum. E aí ele procurou o Ivan e casou com a gente está procurando um projeto para comemorar os 20 anos. Então, ele já sabia que o primeiro ato eram 7 cenas, ele super organizado. Mas ele chegou com a peça pra gente com outro final. Tá. E que era um final mais paz e amor. E a gente falou, olha, acho que nesse momento que nós estamos, não é bem isso que queremos dizer. E aí a gente foi um pouco achando junto ali nos ensaios como é que ia acabar. E é difícil acabar essa peça, porque ela é toda muito apoteótica, né? Você fica se perguntando, como é que a gente não conseguia acabar isso? Mas enfim, dá pra acabar na... Não Dá vamos pra dar o spoiler, tem que ir lá para ver. Então vamos lá, o serviço completo. Estamos de quarta a segundas no Centro Cultural do Banco do Brasil, lá no Rio de Janeiro. Segundas, Aqui do Rio. inclusive? Segundas, inclusive. Isso é A gente legal. só para às terças, sempre às 19 horas. R$30 a inteira, 15 a meia. Teatro 1 do Banco Teatro do Brasil, 1. que é aquele do térreo. Até o dia 25 de fevereiro. Então, é pouco tempo. São 2 meses só em cartaz, mas é como se a gente ficasse 4 meses numa temporada normal de quinta a domingo, né? Então, é intenso. Você sabe que eu fiquei assim, única coisa, né? Eu disse, caramba, o Rio de Janeiro... Eu não queria que essa peça viajasse, não. Vai todo mundo rindo do Rio. Mas não é Mas o Rio, é o tudo Brasil, bem, né? tudo bem. Tá bom. É como na Grécia antiga, né? Que só os comediantes faziam falando sobre eles, só eles podiam ver. Não, Gente pode de viajar, fora não assim. podia Quer dizer, ver venham como pra era. cá, vocês podem viajar. A Tá gente muito quer bom. circular com a peça, a gente está Tem. tentando Ela é muito captar boa. para isso. Ela é forte pra caramba. Até o cenário é fácil e tal, o difícil é gente, né? Muita gente. São 7 em cena e precisamos de 3 lá atrás para ajudar com o cenário e figurino e 3 operando, porque é operador de som, de vídeo e de luz. Não, e o cenário, ele tem complicações, né? Tem. Porque sobe, não sei o que, não é? É. Mas rola. Mas vai rolar. Vamos conseguir. Parabéns, Letícia, adorei. Obrigada. Que bom. Vamos fazer um intervalo rapidinho? A gente volta já. Legal.
Então, estamos de volta ao vivo, Bruno Barros. Ao vivaço, Vera Barroso. A gente estava aqui falando dos bastidores da peça. Tem gente querendo saber. Gabriel Menezes, sempre ele. Valeu, Gabriel, aí fortalecendo Gabriel. a gente. Ele quer saber da Letícia como é que foi viajar até 2065. É muito divertido isso. Eu acho que é um tema que é muito pouco explorado em teatro, né? Ficção científica. E deveria ser mais, porque o teatro é a convenção. A gente combina que aqui tem um telefone e aqui abre uma tela, pronto. Já é. Por que a gente não faz mais ficção científica, né? Então é muito divertido porque é esse exercício de criar um universo que a gente quer, né? Ou não quer, mas enfim, o que a gente escolher ali é possível, né? Então foi muito, muito prazeroso. Porque tem muito todas essas coisas de ficção científica, realmente. Tem. Aqui e tal. E aí começa com aqueles letreiros do Super-Homem. Em 2065, a Guanabara virou o Neguebrarabra. Escoda, muito bom. Naves. As músicas são boas. laser, Muito bom. projeções holográficas, 13D, tem de tudo. 13D, a gente vai 13D. chegar lá. A gente vai chegar lá. Fiquei curioso, eu vou assistir. Venha. Então, É isso, vamos Vera. atacar de material escolar, Carlos? Vamos trabalhar com material escolar. Estamos no início das aulas, né? E aí vem a história do material escolar. E nós temos uma longa trajetória de colaboração com o MEC, né? Já com carteiras, ônibus escolar. Inclusive, estamos trabalhando lá, né, nesses últimos 2 anos, estamos trabalhando num outro projeto que é a Escola Padrão. Que aí você vai... a ideia é você colocar toda a escola com tudo certificado e essas coisas interagindo entre si, né? Quer dizer, porque a gente já fez a lousa, já fizemos o tablet, já fizemos, mas nunca botamos tudo junto, né? Então estamos lá com 2 anos já trabalhando nisso, mas temos hoje um regulamento para o material escolar, quer dizer, a borracha, o compasso, a régua, as tintas. Tudo isso passa pelo crivo de vocês, né? 30 itens que passam lá pelo Inmetro. Muito no sentido mecânico, né, de poder ferir a criança. Quer dizer, a tesoura tem que ter uma ponta arredondada, a régua não pode ter aresta, que vai ferir, né? Quer dizer, enfim, tem esse cuidado, uma parte mecânica, né? Evidentemente que com a questão lá do compasso não tem jeito, tem que ter uma ponta, né? A gente procura que essa ponta tenha um protetor, com aquela ponta, né? assim. Porque você jogava assim, né? O compasso. Mas, enfim, a gente procura que o compasso tenha uma ponta protetora, mas tem que ter a ponta, né? Mas que na outra estrutura onde você vai botar a mão, não tenham farpas, não tenham nenhum elemento que possa ferir a criança. E do ponto de vista também químico, né? Porque aí o lápis tem que ser de uma tinta que não tenha coisa tóxica, que não tenha chumbo, porque normalmente a criança bota na boca, né? As massinhas, as tintas todas, só é questão de tinta, né? de toxicidade de metal pesado e também as questões dos alergênicos, né? E temos procurado, inclusive, também desenvolver cada vez mais os testes de alergia não usando animais, né? Estamos procurando cada vez mais fazer os testes sem uso de animais. Evidentemente, tem um teste ou outro que a gente ainda precisa do animal para testar, não tem outro jeito. Mas nós estamos sempre numa linha de cada vez menos usar animais para testes. Mas isso é importante para que a criança, principalmente pequena, vai pegar a tinta, essa tinta pode ter um alergênico, né? ou que você põe na boca, que pode trazer problema de intoxicação ou de alergia e que pode chegar até a ser fatal, né? Você está tocando esse troço, e como você acha, falo muito de camundongo aqui, é um problema a gente ter que usar animais em testes, tanto nesse caso quanto no seu. É complicado para qualquer ser humano que ouve isso. Não tem jeito, né, Sérgio? Você não tem outra forma ainda, né? Então, para alguns testes de toxicidade, assim, por exemplo, a gente pode trabalhar com culturas de células, que em algum momento vieram de origem animal, mas que foram mantidas em laboratório. Mas memória, por exemplo, é uma coisa que não dá para acontecer no tubo de ensaio. Memória necessita ter um organismo inteiro. Não, lá nós fizemos, por exemplo, estamos desenvolvendo lá com o pessoal da parte de ciências da vida, né? A pele artificial. Quer dizer, então você tem... Ou seja, nós usamos o que a tecnologia permite, tudo que a tecnologia permite, nós desenvolvemos também, nesse sentido de cada vez menos usar os animais para teste. Agora, tem testes que não tem outra solução ainda para você fazer. Agora, e, na verdade, aquele teste que você está fazendo,
tá bom? Está sacrificando o animal, mas você está evitando a morte de diversas crianças e tudo mais com aquilo. Porque, por exemplo, se você tiver uma alergia muito forte, aquilo pode trazer um edema de glote agudo e é uma questão de minutos, né? Se você não tomar providência imediata, a pessoa realmente sufoca e vai a óbito, né? Não é assim uma coisa desprezível. Né? Claro que existe, sei lá, uma pessoa em 1000 que acontece isso. Tá bom, é uma estatística, né? Mas para o cara que morre, a perda é total, né? Não é só 1%, mas quando o cara faz parte daquele 1%, é complicado. E não há motivo para a gente correr risco, né? A ideia sempre é você minimizar o risco. O que mais que entra em material escolar? Mochila, uniforme também não? Não, ainda não. Essa questão, inclusive, é uma questão que nós estamos trabalhando na questão dos tecidos, né? Nós temos aqui uma legislação muito fraca ainda com relação a tecido, por exemplo. A Europa já tem lá todas as normas Ecotex, que ela é muito rígida com o tecido, principalmente para a criança. Por quê? Porque a criança bota a roupa na boca, faz tudo isso. Nós aqui temos para tecido, nós fazemos assim, o que é a composição? Quer dizer, a gente obriga o cara a dizer o que é algodão, se é poliéster, o que é, da composição. Mas não fazemos muitos outros testes. Quer dizer, não obrigamos ainda a legislação. Né? E nenhuma restrição. Se bem que fazemos alguns testes, por exemplo, de fulgor, né? Se o tecido pega fogo facilmente, né? Mas tudo isso é preciso tomar cuidado. Eu lembro de um trabalho que a gente fez para a Petrobras, em que você colocava uma substância no macacão, um macacão de serviço, em que você... Era um anti-chama. Só que havia um problema, né? Quando aquilo esquentava, saía um gás que era altamente tóxico. Então, a gente não morria queimado, mas morria intoxicado pela fumaça, né? Mas, enfim, essa parte de uniforme, nós temos toda uma maneira de fazer. Temos a tecnologia, mas não temos uma legislação obrigatória, né? Nós não temos isso. E mesmo a nossa legislação sobre tecido ainda tem uma série de lacunas que a gente pode preencher, inclusive com relação a essa questão de conforto, né? Quer dizer, de bem-estar. Né? Inclusive, a Ecotex leva em conta isso. E também a questão de alergia também, né? Do tecido. Eu fico imaginando como é que pode o Inmetro se preocupar com a borracha, porque realmente eu não vejo com muito que problema pode dar borracha. A criança põe na boca. Então, o primeiro problema da borracha, quer dizer... Ela tem que ser dura, não pode ser mole, mesmo as coisas. Não, assim, essa parte funcional nós estamos desenvolvendo. Né? Eu, lá no início da minha vida, fui professor de desenho. Então, quando você vai dizer para o menino comprar um material, você diz, olha, compre uma borracha que apague, né? Então, a borracha que quando você passa no papel, ela escreve. Ela deixa aquilo todo marcado no papel. Né? Mas a borracha tem que ser macia, branca, etc. Você tem que lavar a borracha, tem que ter uns cuidados. Mas o maior problema com a criança lá que a gente vê é a boca. A criança põe a borracha na boca. Então, se a borracha contiver corantes ou alergênicos ou metais pesados, pode trazer problema para a criança. Esse é o grande problema que a gente vê, é a segurança disso, né? A questão funcional, nós ainda estamos desenvolvendo alguns testes, ainda não faz parte da regulamentação. Um dos maiores problemas, e eu fiquei impressionada quando eu estava lendo hoje a pesquisa que a Liara preparou, é que eu já não levo filho em escola tem uns 30 anos. Mas ainda o problema é mochila, gente? É peso na mochila? Ainda é? Isso é uma outra coisa que nós não estamos regulando ainda, né? Aliás, porque nós estamos desenvolvendo dentro desse projeto. Mas a mochila faz parte do material escolar? Não. Na nossa regulação, não. Agora, tem um problema na mochila, quer dizer, na verdade, nesse projeto da escola padrão, a gente está obrigando que na escola padrão vai ter que ter escaninho para cada aluno. Para que o aluno não leve excesso de peso. Claro. Porque o problema é dizer assim, tem que botar uma mochila resistente ao peso. Não. Você não pode pendurar numa criança uma mochila com 10 quilos. Exatamente. Isso é uma loucura. E aí, quer dizer, não, então, em vez de pendurar, você põe uma rodinha. Também não vai. Mas é um troço que não tem que ver isso. Porque tem escada. Tem escada. E olha só, você tem que selecionar o material. Que você tenha na escola, os escaninhos, os lugares onde fica o material. A criança traz para casa absolutamente o necessário, que não deve passar de um certo caderno, volume. Não é, né? Então, tem que ser uma coisa... Mas isso até hoje não está regulamentado, as escolas continuam... Não, até porque é bom a gente fazer uma diferença seguinte, gente.
a gente tem duas espécies de regulação, vamos dizer assim. Você tem a norma, que ela é uma coisa sugestiva. Você diz, olha, deve ser dessa forma. E você tem o regulamento. E o regulamento é obrigatório. E aí você não pode comercializar aquele conjunto de objetos, aquele conjunto de instrumentos fora do que está regulamentado. Então, você tem que ver aquilo que é norma e aquilo que está regulamentado. Né? Então, regulamentado, nós temos só aqueles itens, porque você pode ter, sei lá, uma régua e tal, que tem uma farpa que corta a mão da criança, que pode ser perigoso, né? Enfim, que o acabamento de uma pasta plástica deixa farpas que podem ferir, né? Então, que a criança... Ou essa questão química, que a criança se põe na boca, a criança esfrega nos olhos, e aí tem um problema grave, às vezes, com alergênicos Quer dizer que vocês têm trabalho essa época do ano, quer dizer, trabalho... Não, o problema é agora a fiscalização, porque você tem a regulação, aí você vai, nesse momento, né, tem uma estrutura do Inmetro, que são os IPENs, que são os órgãos delegados, que estão nos estados, em cada estado tem um conjunto de laboratórios e de institutos, que são os IPENs, que vão na rua ver se aquilo está de acordo. Porque mesmo às vezes, quer dizer, a gente fiscaliza para ver se, né, tem o selo do Inmetro. E se tem o selo do Inmetro, está de acordo com a norma, está de acordo com o regulamento. Obrigado, né? Carlos. Muito útil. Obrigado. Bom, deixa eu só dizer para vocês que amanhã a gente volta. Não volta, Bruno? Com certeza. A gente vai para o Facebook, Bruno? Vamos. Então, a gente vai pedir para a Roberta alguma coisa? Atestado pelo Inmetro. Então tá, vamos pedir para a Roberta e o Canto Cego acabarem esse programa com música. Até amanhã para vocês e para nós, música gigante. Maravilha. Escorreu as horas em meu corpo quente. Eu quero enlouquecer pra não me entediar. Esperar você me faz ser tão ausente. Eu colho girassóis tentando aliviar os espelhos d'água. Revelam cicatrizes de muitas madrugadas viradas sem limites, escrevendo versos e contradições. Um novo tempo vem pra dar a nossa vez. Me levo nos desejos desses carnavais. Me perco no embalo e um dia dançamos sós. Me levo nos desejos desses carnavais. Me perco no embalo e um dia dançamos sós. Ele é gigante, índio sorridente. Mais um jovem solto por esse Brasil, cheio de promessas boas pela frente, de um inabalável sonho juvenil. Vivo as ideias em meus pensamentos, dentro de um sonho que quer me salvar. Revivo histórias e pressentimentos
lindo, muito bom. Volta para cá. Vocês podem se liberar dos instrumentos, pegarem um... Cada um... Vocês conseguem se liberar e pegar os microfones e vir para cá também, né? Aí a gente fica todo mundo junto. Estamos no Facebook já? Estamos no Facebook. Aí, que beleza. Olha aí. Quer sentar para explicar? Vamos lá, Bruno. Tudo é seu. Aqui. Não, dá um aqui, dá dois aqui. Dá dois ali. Vai lá, Ruth. Onde você quiser. Tem um telespectador aqui que fez uma provocação interessante, quer saber da Letícia, mas eu acho que vale para todo mundo. O que você espera em 2065? O que você acha? Onde é que a gente vai estar? Agora não na ficção, na real, na vida real. Olha, eu espero não estar com Alzheimer. Eu acho que eu vou estar com 93 anos, é isso? Serei uma forte candidata ao Alzheimer. Não, se fizer exercício físico hoje agora... Todo mundo aqui correndo. Ai, uma sociedade menos desigual, né? Acho que esse é o maior foco, para mim, pelo menos. Você, Roberta? 2065. Daqui a 50 anos. É daqui a quanto tempo? 50 anos? 50 Eu não anos. consigo Eu vou estar no Uruguai. Acho que é isso, que a gente se toque, sabe? Pare de achar que ganância é dinheiro. Não adianta nada. Não adianta nada querer ter isso tudo, ter um monte de coisa, acumular fortuna. Pra quê? Vai morrer E você, mesmo. Ruth, onde é que você vai estar em 2065? Olha, eu espero estar numa casa no meio do mato, Eu quero uma casa no campo aí. com muitos gatinhos, muitos animais. E tocando, óbvio. com Muito certeza. bom. Rodrigo. Que eu espero para 2065. Gente, é uma pergunta boba, não é, Bruno? Daqui a 50 anos. Coisa assim, fácil de entender, né? Não, eu acho que é um pouco a ver com a justiça social, né? Que a gente possa olhar para o outro com um pouco mais de carinho, né? Independente de ser amigo ou não. Que a gente possa ter esse contato mais igual um com o outro. Tomara. Magrão. Eu quero estar no Uruguai também. Sérgio. Olha, eu acho que para os que chegarmos lá, eu espero que a gente chegue com saúde, né? Porque não adianta viver, tem que viver bem. E eu acho que além da questão da justiça social, tem que ter uma espécie de justiça de saúde, digamos assim, né? Que a saúde seja um bem que a população tenha direito. Todo mundo. Né? Né? Que todo mundo, não apenas uma minoria que está lá no topo, nos planos de saúde tops. Esses, é claro que vão ter um bom atendimento e talvez até não desenvolvam doenças, mas a população em geral tem que ter acesso a isso para chegar bem. Apesar de que o Alzheimer é bem democrático, né? Ele atinge todo É democrático, mundo, mas né? o cuidado ao paciente Alzheimer não é democrático. É verdade. A pessoa que é da classe média alta ou classe alta tem acesso a cuidado de hospital, ou boas clínicas, ou cuidado em casa. Pode ter enfermeiros em casa, montar toda uma estrutura para ser cuidado em casa. Enquanto que o paciente... Tem um documentário muito interessante que se chama Alzheimer na Periferia, se eu não me engano, que é muito interessante. Eu assisti outro dia e é muito interessante porque trata justamente dessa questão. O Alzheimer é uma doença que vai aumentar muito no nosso meio aqui. O risco de desenvolver Alzheimer quando você passa dos 65 para os 75 anos vai de 1 para 10, quer dizer, 10% Não estou interessado. para 25%. Quero saber. Carlos, o que você vai dar em 2065? Olha, eu acho que a gente vai ter uma vida melhor, né? Eu acho que de uma maneira ou de outra a humanidade vem evoluindo. Né? Se a gente olhar o Brasil de 50 anos atrás, a desigualdade era maior, as dificuldades eram maiores, as ofertas de coisas eram muito menores. Né? Eu acho que esse desenvolvimento todo tecnológico, ele vai popularizando mais os benefícios, né? Você hoje já tem, no dia eu estava vendo um sujeito capinando um terreno, de repente ele para assim, toma um pouco d'água e mete a mão no bolso de trás da calça e tira um celular, né? Então, quer dizer, você democratizou isso. A hora que você conseguir manter a saúde, por exemplo, que é uma coisa que acho que nos próximos 10 anos vai estar aí, né? Que você vai ter um controle de saúde através do celular, então você vai ter mais saúde chegando a mais gente, né? Então, eu acho que em 65, eu espero estar aqui ainda, né? E que você vai ter, a média de vida vai aumentando, né? E as pessoas vão vivendo mais e melhor. E essas diferenças sociais vão diminuindo, né? Quer dizer, você vai democratizando mais todos os benefícios. Tomara. Se você olhar para trás, já foi muito mais desigual do que é hoje. Né? E o avanço tecnológico todo ele é sempre no sentido de você ter uma vida melhor para todos, na média.
Bruno Barros, você vai ter quantos anos daqui a 50 anos? Eu primeiro, espero aprender matemática até 2065. Sou ruim de cálculo. Eu tenho 27, 2067. 77. 77. Ah, tá ótimo. A idade é uma criança. Jovem. A média de vida vai estar na faixa dos 120, Dos 120, né? Dizer que a máquina foi feita para durar de 120, então... Não é 150? O problema, novamente, não é quantos, é como. Como que a gente vai chegar aos 120, né? Com saúde, tudo bem. Numa cama não dá, né? Mas vai uma coisa de cada vez, né? Você vai chegando, você chega. Os outros vão chegando melhor, né? Primeiro a gente chega, depois... Não, primeiro a gente chega, né? Olha, eu vejo, por exemplo, o seguinte, como eu cheguei na universidade, né? Assim, a gente não tinha nada. Né? A gente chegou na universidade assim, agora vocês vão se doutorar, e fomos doutorar. Quando voltamos, agora vocês têm que fazer um projeto para comprar cadeira para vocês sentarem, porque não tinha nada, né? Então, eu acho assim que, à medida que nós vamos colocando o nosso tijolinho, os outros que vão vindo atrás vão encontrando uma situação melhor, né? Sim. Eu acho que vai melhorando. Eu sou um otimista. Com certeza. Acho que... Sérgio, e cura para doenças? Você acha que em 2065 a gente já vai ter encontrado, por exemplo, a cura para o HIV e outras doenças que hoje matam milhares? HIV é um caso muito interessante porque é um caso de um resultado muito positivo da ciência. Porque quando começou a epidemia de AIDS, começou-se a estudar muito o mecanismo... Na década de 80. As pessoas, infelizmente, morriam naquela época, era praticamente uma sentença de morte, né? A pessoa contaminada pelo HIV, a chance de sobreviver era mínima. E estudou-se muito como que acontece a replicação, quer dizer, como que o vírus da AIDS se multiplica dentro das células da gente. Isso foi muito estudado e conseguiu-se identificar os alvos que a gente podia tentar interferir. E com isso se desenvolveram os coquetéis, aí, essas drogas que estão aí. E hoje em dia as pessoas convivem, é óbvio que é uma doença complicada, o manejo é difícil, você tem que tomar muito remédio, é para a vida inteira, mas você consegue conviver com a situação. Então, a AIDS, por exemplo, foi uma coisa que a pessoa hoje é soropositivo, mas está ali controlada. Virou uma doença não é um crônica, aidético, não é um doente. E para outras doenças, como câncer, por exemplo, os avanços têm sido extraordinários, né? Diabetes, à medida em que as pessoas comecem a fazer a detecção mais precoce, hoje em dia é possível você pedir ao seu médico que, além de dosar simplesmente o nível de glicose no sangue, você pedir para dosar o que se chama de hemoglobina glicada, que dá uma ideia boa se você tem ou não tem um pré-diabetes ou um diabetes. Dá para controlar melhor essas coisas. É possível com aqueles aparelhinhos de furar o dedinho, assim, você mede nem precisa mais. Ontem a nossa convidada veio a Juliana, aqui e ela mede... ela tem um sensor. Já não é mais. Pois é, mas picada. todo mundo em casa, aquele aparelhinho de medir no dedo com uma gotinha de sangue é uma coisa barata hoje em dia. Fora, no Brasil ainda não é tão barato, mas poderá ser mais barato. Então, eu acho que para muitas doenças a coisa tem evoluído muito. Eu concordo com o Azevedo de que a coisa tem evoluído imensamente aí nas últimas décadas, nos últimos anos, e vai continuar evoluindo. Os produtos também vão desenvolver. É isso que é uma coisa fundamental que a gente discutir para a sociedade, porque às vezes o pessoal diz assim, tá botando um dinheiro em ciência, tá jogando fora enquanto tem tanta gente passando fome, sofrendo disso e daquilo. Não. Mas através desse dinheiro da pesquisa que você vai poder tratar mais gente de forma mais barata e mais eficiente. Né? Por exemplo, eu tive agora no Inmetro inglês lá, eles acabaram de desenvolver uma cama de hospital que pesa, mede temperatura, controla a alimentação, faz tudo. Ou seja, o médico, no celular dele, tem um acesso direto ao paciente. Então, isso vai diminuir a despesa com o pessoal e não vai ter remédio errado, e o remédio dado errado, essa coisa toda, que o governo inglês prevê que, com isso, ele vai fazer uma economia de 200 bilhões de libras por ano. Então, ele vai poder dar uma saúde melhor, de mais qualidade, para toda a população. E olha que o sistema inglês é um dos melhores do mundo. Então, quer dizer, a tecnologia, ela vem... Quer dizer, à medida que você investe na pesquisa, você vai ter a melhor compreensão das doenças, o melhor tratamento. E uma coisa, né? Às vezes a gente não precisa curar o cara, né? É só administrar, né? O mundo vai levando, pô. Só para complementar esse ponto, lá, sem chegar aos 2065 aqui da Letícia, mas em 2050, a estimativa é que nos Estados Unidos o custo de pacientes Alzheimer, o custo de tratar desses pacientes, vai ser de $1 trilhão por ano. De $1 trilhão que vão é metade, é mais ou menos metade do nosso PIB. Do nosso produto interno bruto. Mas isso pensando na tecnologia de agora. Eu acho que não vai ter isso. Acho que você vai receber lá você vai fazer um exame no celular, né? Já que nós estamos na ficção, você vai fazer um exame no celular e você vai ganhar um remédio feito para você.
de acordo com a sua genética. E aí você põe o dedo no celular, ganha um remédio e todos os seus problemas estão resolvidos. Agora, se faltar luz, acabou, né? Acabou a humanidade. Tem máquina... lembra também o cirurgião que veio aqui falar sobre a máquina robótica que mostrou a imagem da luva fazendo corte fininho assim na luva? Isso é sensacional. A gente pode chegar... Quer dizer, já existe. Diz que já existe a possibilidade de você ter um médico nos Estados Unidos e você aqui no Brasil. Só que, por hora, a internet não é capaz de... Não, o que você está fazendo é o seguinte, hoje em dia, o cirurgião está fazendo a cirurgia, ele faz numa tela, uma coisa, e o robô faz na pessoa, né? Claro que aí tem um problema para o Inmetro, que é calibrar esses sensores para ficar tudo direitinho. Mas, enfim, você vai ter isso. E a máquina vai aprendendo, ela tem inteligência artificial. Então, se você, por exemplo, pegar o Pitangui e bota o Pitangui operando junto com a máquina, dentro de 20 anos, a máquina poderá reproduzir o Pitangui. Bom, Pitangui foi para o Uruguai há alguns anos. Já foi, né? Mas aí, quer dizer, o que acontece é que você poderá ter Pitangui for all. Né? Se você tem um cara... É verdade. Você tem um grande especialista que está operando. Você coloca ele operando através da máquina. A máquina vai tendo memória e vai desenvolvendo e vai guardando isso. Dentro de um certo tempo, ela vai estar operando, vamos dizer, como se fosse ele. Evidentemente, a máquina não vai ter nunca o poder da imaginação. Ela não tem poder da imaginação e da decisão, mas vai poder dar uma assistência médica muito mais barata. Para determinados casos mais simples. Isso tudo é culpa da Letícia Snark. Nos exatamente. 2065 anos na frente, aí pronto, a gente despertou isso. E ainda vai ter teatro, hein? Ainda tem teatro. Você tem teatro agora? Não, em 2065. Vai continuar. Não. Graças a Deus. Vai ter teatro, música. Até rock vai ter, O teatro parece. sempre passou por isso, né? Eu trabalhei muito com o Aderbal aqui na TV e ele falava, não, porque quando lançaram o rádio, não, o teatro vai acabar. Depois do cinema, não, o teatro vai acabar. Depois da televisão, não, o teatro vai acabar. E ele tá aí, ele teve que se reinventar, mas ele continua firme, forte. E vai passar por mais essa. A internet chegou... Não, e as pessoas são maníacas, porque as coisas acabam, as pessoas vão lá e buscam. Por exemplo, não sei qual é a graça do vinil, mas as pessoas vão lá, vinil, que lindo, aquele teatro. As pessoas gostam. A Carol Rocha que disse outro dia, Vera, eles vão ter saudade até do CD. Não, e tem a particularidade do presencial, né? Que no mundo da tecnologia, do virtual, quem tem olho é rei, né? Então, acho que a coisa que é presencial tem essa questão de como viabilizar, porque é qualitativo. Então é difícil, é para pouca gente, nunca vai ser para milhões, não tem como. E o teatro filmado não é a mesma coisa que o presencial. Então, realmente, isso tudo a gente vai ter que reinventar, né? Como se adequar, mas Você vai ter mais atores. Como nós vamos trabalhar menos, porque vai ter todos esses robôs, então você vai ter mais atores, a gente vai poder ir todo dia ao teatro. Eu acho. Vai ser o refrigério para a alma humana, né? Vai ser o mais importante da sociedade, vai ser o teatro. Tá bom, então tá. A gente vai começar, então, amanhã indo ao teatro ver a Letícia e no sábado indo ver a banda, que vai ser muito bom para nós. Obrigada, gente. Vamos embora, Bruno? Vamos embora? Vamos embora. Até amanhã, 5h30, é isso? É isso aí. Tá bom. A gente não sabe para quem.